Bom, eu gostaria de iniciar essa videoaula falando um pouquinho do motivo do porquê que isso está ocorrendo. Eu sei que toda essa situação que estamos vivendo, de certa forma, é considerado bastante inesperado por todos, mas isso é uma das diversas alternativas que se estão tomando como tentativa de frear os impactos que o vírus do Covid-19 pode causar. Então, optou-se pela suspensão das aulas, tanto no âmbito da rede municipal como da rede estadual. E em conversas no grupo de professores e pelas orientações disponibilizadas pelos órgãos da educação, falou que os professores podiam disponibilizar para vocês aulas, dicas de estudos e atividades dos conteúdos que vocês estariam vendo da sala de aula. De certa forma, isso é bastante interessante, pois diminuiria o impacto dessa suspensão de aula para vocês, alunos, e ajudaria na reposição dessas aulas durante a retomada dos mesmos. Eu considero essa ideia interessante, então resolvi adotá-la. Terminando essa explicação, vamos iniciar agora um novo assunto. Como terminamos o primeiro assunto, falava da biologia, ciência e vida, que tratava de como a biologia se tornou a ciência que ela é hoje e de como os cientistas utilizaram os diversos métodos científicos para refutar ou aceitar as teorias já existentes. Então, damos continuidade com o assunto a origem da vida na Terra. Uma pergunta que é bastante feita é do porquê estudar a história da Terra na biologia. Isso não seria um assunto a ser estudado pela disciplina de geografia ou geologia? Sim. Mas a razão de tornar esse estudo um pouco mais abrangente é porque a vida está intimamente ligada às características estruturais, químicas e física do planeta, e que toda espécie de ser vivo existente nele vai estar adaptada às condições que o ambiente fornece. Então, assim, é importante saber como a Terra surgiu e de como ela mudou no decorrer do tempo, e como isso é importante compreendermos a história da vida. A origem do universo e do sistema solar, a teoria do Big Bang ou a teoria da grande explosão. Essa teoria é bastante aceita pela comunidade científica. O que é que ela propõe? Ela propõe que o universo tenha se originado de um ponto extremamente compacto, de densidade bastante infinita, e que por algumas razões ainda desconhecidas explodiu há cerca de 13,8 ou 14 bilhões de anos, e se expandiu de forma bastante violenta, e que ainda, segundo essa teoria, o universo continua em expansão até hoje. Nessa explosão primordial, que foi denominada de Big Bang, teriam surgido simultaneamente o espaço, o tempo, a energia e a matéria que compõem o universo. Tudo isso vai indicar que, após o Big Bang, a temperatura era tão elevada que se tornava impossível a existência da matéria como conhecemos hoje. Mas, entretanto, após a rápida expansão do universo, fez com que essa temperatura começasse a diminuir. E ao fim desse primeiro minuto, teriam começado a surgir pequenos núcleos atômicos de elemento químico mais simples, que seria aí o hidrogênio, além de núcleos de hélio e pequenas quantidades de núcleo de lítio. Esses átomos propriamente ditos só se formariam mais tarde, cerca de 400 mil anos depois do Big Bang. Quando o universo completou algumas centenas de milhões de anos, começaram a surgir as primeiras estrelas, corpos celestes de grandes proporções, que eram formados basicamente por átomos de hidrogênio e de hélio. E, ao mesmo tempo, a força de atração gravitacional levou à aglomeração de matéria, formando um conjunto de estrelas e de matéria cósmica, ou seja, as primeiras galáxias.
origem do Sistema Solar. O Sistema Solar é um conjunto formado pelo Sol, planetas, satélites, cometas e outros corpos celestes, que surgiu há cerca de 4,6 ou 5 bilhões de anos, a partir de uma nebulosa aglomeração de gases e de poeira interestelar presente na galáxia, que hoje é denominada de Via Láctea. Essa força de atração gravitacional entre essas partículas de poeira interestelar ocasionou que ela se tornasse cada vez mais compacta e que após alguns milhões de anos de compactação, devido a essa gravidade, a temperatura começou a se elevar e em um determinado momento ocasionou reações de fusão nuclear em cadeia, ou seja, houve muita liberação de energia que ocasionou bastante elevação de temperatura. Nesse ponto, a massa central compactada começou a emitir luz, constituindo uma estrela amarela, que é o Sol, dentre outros milhões de estrelas presentes na Via Láctea. Alguns cientistas acreditam que, ao mesmo tempo que se formava o Sol, se formado no centro da massa nebulosa, ocorriam outras aglomerações em pontos periféricos que giravam em torno desse disco da matéria, originando outros planetas, corpos celestes do Sistema Solar, como satélites e asteroides e outros cometas. É a partir dessa premissa que podemos falar da formação da Terra. Há evidências científicas que sugerem que a Terra formou-se há 4,5 a 4,6 bilhões de anos, a partir de uma aglomeração de minerais, poeira cósmica e gases presentes no disco da matéria que orbitava em torno do Sol. Essa agregação progressiva desse material gera uma grande pressão no interior da Terra em formação, aumentando sua temperatura, ocasionando o derretimento desse material rochoso mais interno, que ele escapava para a superfície em forma de lava incandescente, o que chamamos hoje de erupções vulcânicas. E que, além dessa atividade intensa da jovem Terra, ela era constantemente bombardeada por asteroides vindo do espaço, que se chocavam com a superfície terrestre, causando eventos bastante caóticos, contribuindo assim para o aumento da temperatura e da massa planetária. Com isso, é possível admitir que nenhum tipo de vida como conhecemos hoje conseguiria sobreviver nessas condições tão adversas quanto as reinantes na época, nos primeiros anos de vida da jovem Terra. A Terra em formação estava envolta por uma atmosfera constituída principalmente pelo gás carbônico CO2, pelo gás metano CH4, pelo monóxido de carbono CO, pelo gás nitrogênio N2 e pelo vapor de água. A maioria dos cientistas acreditam que essa seria a suposta composição atmosférica da Terra primitiva, mas ainda há uns que discordam dessa composição. Então essa questão ainda não está resolta, está em bastante discussão no momento. Mas independente da origem desses gases atmosféricos terrestres, com o passar do tempo, a superfície da Terra primitiva começou a esfriar devido à contínua perda de calor para o espaço. Esse resfriamento possibilitou a formação de uma fina camada de material rochoso em torno do planeta, ou seja, começou a formação da crosta terrestre. Entretanto, essa crosta ainda era bastante quente para permitir que a água no estado líquido pudesse se acumular. Mas a partir de um determinado momento, a superfície da Terra já havia sido resfriado o suficiente para que a água no estado líquido pudesse se acumular nas depressões da crosta terrestre, formando assim as imensas áreas alargadas precursoras dos oceanos.
Isso foi provavelmente um cenário de como surgiram os primeiros seres vivos, dos quais descendem todas as formas de vida. Em meados do século XVII, era muito difundida a crença de que os seres vivos haviam sido criados por divindade, doutrina denominada de criacionismo. Nessa época, admitia-se também que alguns tipos de seres vivos podiam ser gerados espontaneamente a partir de uma matéria sem vida ou mesmo pela transformação de outros seres vivos. Isso se tornou a base da teoria da geração espontânea, também chamada da teoria da biogênese, que afirmava que os organismos podiam surgir a partir de uma massa inerte, segundo um princípio ativo. A queda da teoria da geração espontânea. A teoria da biogênese, entretanto, não resistia à expansão do conhecimento científico e dos rigorosos testes ou experimentos que estavam sendo realizados por cientistas criteriosos, como Redi, Spallanzani, Pasteur, entre outros. Esses pesquisadores forneceram as primeiras evidências científicas de como surgiram a vida na Terra, que foi através da reprodução de seres de sua própria espécie. Essa ideia ficou conhecida como a teoria da biogênese. O experimento de Redi foi um dos experimentos científicos que falou sobre a origem dos seres vivos e foi realizado em meados do século XVII pelo cientista Francesco Redi, que nessa época, muitos acreditavam que os seres vermiformes, sempre vistos em cadáveres de pessoas ou de animais, surgiam por transformação espontânea da carne em decomposição. Redi, então, não concordava com essa teoria, com essa ideia, e começou a formular sua própria hipótese de que esses vermes eram estágios imaturos ou de lavas do ciclo de vida das moscas. Redi, então, acreditava que essas larvas nasciam dos ovos colocados por mosca na carne, e não através da geração espontânea. Para tentar comprovar sua hipótese, Redi seguiu os procedimentos da ciência moderna e raciocinou que todos os seres vermiformes realmente surgem a partir de ovos colocados por mosca. Essa se tornou sua hipótese. E a partir dessa hipótese, eles não apareceriam se impedíssemos que as moscas pousassem na carne. Isso é uma dedução que foi a partir da hipótese. Para testar essa sua hipótese, ele realizou o seguinte experimento. Ele distribuiu animais mortos em alguns frascos de poucas largas, vendando alguns deles com gases finas e outros ele deixou aberto. Ele observou que nesses últimos, onde os frascos estavam abertos, as moscas podiam entrar e sair livremente. Começaram a surgir logo após isso os seres vermiformes. E nos últimos, onde as moscas não podiam entrar, que estavam tapados com gases, isso impedia a entrada das moscas, não apareceram nenhum verme, mesmo passando alguns dias. Desse modo, a dedução a partir da hipótese de Redi foi confirmada e sua hipótese foi aceita. Então, por causa desse experimento, Redi comprovou que os seres vermiformes surgiam a partir de ovos colocados por moscas e não pela geração espontânea. Após esse experimento, em meados do século XVII, se deu a descoberta dos micro-organismos, que até então a teoria da geração espontânea não tinha tanta credibilidade, mas a partir da descoberta dos micro-organismos, começou-se a se questionar porque esses seres tão simples poderiam surgir através de reprodução. Então era difícil de se imaginar que isso acontecesse. Então, em 1745, o inglês John Eddington
o inglês John Needleman, realizou o seguinte experimento: distribuiu o caldo nutritivo em diversos frascos que foram fervidos por 30 minutos e imediatamente foram fechados por rolhos de cortiça, e depois de alguns dias ele observou que esses frascos estavam repletos de micro-organismos. Ele assumiu assim que a fervura eliminava todos os seres que estavam eventualmente existentes no caldo original e que nenhum ser vivo poderia estar penetrando através da rolha. Então Needleman concluiu que só havia uma explicação para a presença de um micro-organismo. Eles haviam surgido através da geração espontânea. Então, a teoria da abiogênese voltou a ter credibilidade após o experimento de Needleman. Não satisfeito com essa teoria, Lázaro Spallanzani resolveu refazer todos os experimentos de Needleman. Ele preparou 8 frascos de caldos nutritivos previamente fervidos e 4 deles foram fechados com rolha de cortiça, como Needleman fez. E os outros 4 tiveram os gargalos derretidos no fogo, de forma que adquiriram uma vedação hermética, e que, além disso, os frascos foram fervidos por um tempo bastante longo, ou seja, por mais de 30 minutos, que após alguns dias, esses micro-organismos haviam surgido nos frascos arrolhados com cortiça, mas não nos frascos que foram vedados hermeticamente e fechados no fogo. Então, Spallanzani concluiu que essa vedação ou tempo curto de fervura que foi utilizado por Needleman, ou ambos, haviam sido incapazes de impedir a contaminação do caldo. Não satisfeito com isso, começou a surgir a controvérsia, a discussão entre Needleman e Spallanzani. Após Spallanzani argumentar que Needleman não ferveu o caldo por tempo suficiente ou não vedou os frascos de forma eficiente, Needleman resolveu argumentar que a fervura por tempo prolongado não destruía a força vital presente no caldo. Spallanzani, para contra-argumentar esse argumento de Needleman, quebrou os gargalos fundidos de alguns frascos, expôs todo o seu conteúdo no ar e em pouco tempo ele observou que esses frascos ficaram repletos de micro-organismos, mostrando assim que a fervura não havia destruído a tal força vital do caldo. Needleman, não satisfeito, argumentou que sugerindo que a hipótese de que o princípio ativo, embora tenha sido destruído pelo longo tempo de fervura, havia sido restabelecido pela entrada de ar fresco, permitindo assim. Como Spallanzani não conseguiu contra-argumentar esse argumento de Needleman através de experimentos, essa controvérsia não foi resolvida. E isso, então, se tornou um novo ponto de apoio para os cientistas que acreditavam na teoria da abiogênese. Eles argumentavam que o aquecimento prolongado e a vedação hermética excluíam o oxigênio necessário para a geração espontânea e, assim, a sobrevivência desses seres. Então, isso ocasionou uma nova disputa travada entre os cientistas que acreditavam na teoria da abiogênese e aqueles cientistas que acreditavam na teoria da biogênese. A teoria da abiogênese falava que a presença do ar fresco era um ponto fundamental para a geração espontânea da vida. Já a teoria da biogênese dizia que o ar era a fonte de contaminação desses caldos. Não satisfeita com essa controvérsia, a Academia Francesa de Ciências propôs um prêmio para quem apresentasse um experimento que comprovasse definitiva a origem dos micro-organismos. Então, estimulado por esse desafio, o pesquisador francês Louis Pasteur começou a trabalhar nesse assunto. Em um de seus diversos experimentos, Pasteur distribuiu o caldo nutritivo em frascos de vidro, cujos gargalos foram amolecidos em forma que permitiu a serem esticados e curvados como se fosse um pescoço de cisne.
o que permitiu a serem esticados. Isso permitiu que eles fossem esticados. Nessa sequência, o cientista francês aqueceu o caldo até que ele saísse em forma de vapor pelas extremidades dos gargalos curvos, deixando depois que o caldo se resfriasse lentamente. O objetivo de Pasteur com isso, ao cavar os gargalos dos frascos, era manter livre a entrada de ar, essa entrada de ar, mas fazendo com que essas partículas de suspensão ficassem retidas nas paredes do gargalo curvo, no qual assim funcionaria como uma espécie de filtro. Apesar desse caldo estar em constante contato direto com o ar, não surgiram micro-organismos em nenhum dos 4 frascos, com o pescoço de cisne, que foi preparado por Pasteur. Em seu experimento, os micro-organismos presentes no ar ficavam retidos nas paredes curvas do gargalo, assim não conseguiam chegar ao líquido do frasco. Então, para confirmar essa sua hipótese, Pasteur resolveu quebrar o gargalo de alguns frascos, verificando que em poucos dias os seus conteúdos ficaram repletos de micro-organismos. Esse experimento demonstrou que o surgimento dos micro-organismos em caldo nutritivo se dá pela contaminação dos germes provenientes do ambiente externo e não por geração espontânea, ocasionando assim a derrubada definitiva da hipótese da geração espontânea.